Bom dia, nosso trabalho é sobre anfíbios. O grupo é composto pela Gabriele Savoia, Juliana Miranda, Guilherme Pedrosa, Juliana Geraldes, Pedro Souza e Pedro Valentim. Bom, as características gerais dos anfíbios. A palavra anfíbio, ela vem de anfi, do grego anfi, de ambos os tipos, e de bios, que significa vida. Ou seja, é uma vida de ambos os tipos. Isso porque a sua fase larvária ela é em meio aquático e a sua fase adulta já é em meio terrestre. Algumas características dos anfíbios é que a maioria possui quatro membros pentadáctilos, ou seja, que tem cinco dedos, porém há anfíbios que não têm nenhuma pata. Eles são pecilotérmicos, ou seja, eles têm sangue frio, possuem a pele úmida e lisa, glandurífera e sem escamas. Isso facilita na respiração cutânea. E eles possuem dentes pequenos e seu esqueleto é em grande parte ossificado. O coração dos anfíbios ele é composto de dois átrios separados e um ventríloco. No átrio esquerdo, o sangue venoso vem do corpo, enquanto no átrio direito vem o sangue arterial dos pulmões. E esse sangue ele é misturado no ventríloco e a partir daí uma parte vai para o corpo e a outra parte vai para os pulmões para reabastecimento. Algumas curiosidades dos anfíbios, eles são considerados sensores ambientais, ou seja, se houver alguma degradação no ambiente, os anfíbios eles são a primeira espécie a apresentar alguma deficiência. Isso porque a sua pele ela é sensível a alterações na atmosfera, como por exemplo o aumento de teor de CO2, por exemplo. E também eles reduzem sua capacidade reprodutiva, porque geralmente eles botam seus ovos em meio aquoso, em rios, etc. Os anfíbios eles são divididos em anuros, urodelos e ápodes. Bom dia a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a origem evolutiva dos anfíbios. Os anfíbios foram os primeiros vertebrados a conquistar a terra firme, pois todas as outras formas de vida dependiam do meio aquático para a sobrevivência. 5 espécies de peixes crostopterídeos deram origem aos anfíbios. São espécies que têm ligação direta com a ancestralidade dos anfíbios. Os primeiros grandes grupos de anfíbios surgiram no período devoniano, que foi entre mais ou menos 416 a 359 milhões de anos. Os anfíbios evoluíram a partir de peixes pulmonados que possuíam barbatanas multiarticulares, que concediam a capacidade de rastejar ao longo do fundo do mar, e de peixes de nadadeira lombada, semelhantes ao selacanto, que é um peixe existente nos dias atuais. Alguns peixes desenvolveram pulmões primitivos para ajudá-los a respirar o ar que estava restrito nas poças de águas que eles ficavam, que eram pobres em oxigênio no período devoniano. Eventualmente, as suas nadadeiras ósseas evoluíram para membros e eles se tornaram os ancestrais de todos os tetrápodes, incluindo os anfíbios modernos que conhecemos hoje. O Itiasteca foi um dos primeiros anfíbios primitivos com narinas e pulmões relativamente eficientes. Ele tinha 4 membros resistentes, um pescoço, uma cauda e uma nadadeira e um crânio muito semelhante aos dos peixes de nadadeira lombadas, que são alguns peixes existentes nos dias atuais. Os anfíbios desenvolveram adaptações que lhes permitiam ficar fora da água por longos períodos de tempo. Seus pulmões melhoraram e seus esqueletos se tornaram mais pesados e fortes. Eles desenvolveram mãos e pés com 5 ou mais dedos, como foi dito anteriormente. A pele tornou-se capaz de reter fluidos corporais resistentes à dessecação. E foi assim que surgiram os anfíbios.
Pode passar o slide. Tá. Eu vou falar sobre os anus, que são animais anfíbios que não possuem caudas, como as rãs, os sapos e as pererecas. O seu nome vem do grego e significa sem cauda. Deixa eu passar. Bom, falando um pouco das características gerais, como a Juliana já disse, eles não possuem cauda, eles têm uma anatomia corporal adaptada para saltar, que será mais explicado no próximo slide, e os machos possuem sacos vocais abaixo da boca, cuja função é emitir sons. Esses sons são chamados de coacho. E eles são específicos para atrair as fêmeas durante o período de reprodução. E na imagem ao lado eu coloquei uma foto representando esse saco vocal, e além disso eles têm uma coluna vertebral rígida e curta, e para finalizar o corpo dos anúrios ele é curto e largo. Pode passar. Sobre a sua locomoção, eles têm um esqueleto adaptado para saltos, nados e escaladas, principalmente para nados. As suas pernas traseiras são longas e sua pelvis está firmemente conectada à coluna. Por isso eles têm uma coluna vertebral rígida e curta, com um esqueleto totalmente adaptado. Bom, complementando aqui sobre a pele dos anuros, a pele deles é de fundamental importância, porque ela atua na respiração e também na defesa de predadores e micro-organismos. Ela é bem glandular, ou seja, ela apresenta dois tipos básicos de glândulas, que são as mucosas e as granulosas. As mucosas secretam um muco que torna a pele úmida e lubrificada e favorece as trocas gasosas. Assim, boa parte da respiração deles é cutânea, ou seja, através da pele. E as glândulas granulosas, por sua vez, também chamadas de glândulas de veneno, são responsáveis pela defesa, secretando substâncias tóxicas, já que a pele é um constante meio de cultura de bactérias e fungos, e eles acabam utilizando para eliminar ou conter a flora cutânea indesejada. E na imagem eu coloquei uma representação de onde fica essa glândula granulosa nos anfíbios, que é mais ou menos nessa região da cabeça. Pode passar. Bom, falando um pouco da osmorregulação, muitos deles precisam viver perto da umidade, já que a pele é fina e pobremente queratinizada, ou seja, falta queratina. E ela é muito sujeita à perda de água, que ocorre por evaporação naturalmente. A mancha pélvica que se localiza na pele atua na absorção de águas e sais. E na imagem tem algumas manchas nesse anfíbio para exemplificar um pouco melhor. E quando eles são girinos, eles excretam amônia e ao longo das metamorfoses, quando viram adulto, eles excretam ureia. Pode passar. Sobre a reprodução e metamorfose, só para dar um norte para vocês, a primeira parte é basicamente onde o macho e a fêmea liberam os óvulos e o espermatozoide. A segunda parte, os ovos postos na água originam pequenas larvas, são girinos. E a terceira parte, o girino sofre as metamorfoses até o anfíbio adulto. Pode passar. Bom, agora para dar uma exemplificação melhor com o auxílio da imagem, como eu havia dito, os machos possuem sacos vocais que vão ser utilizados nesse momento agora para a reprodução. E a fecundação é externa. Como eu havia dito, as fêmeas liberam os ovos e os machos o espermatozoide, e a fecundação ocorre ali na água. O desenvolvimento indireto. E o que é isso? O desenvolvimento indireto é quando eles possuem uma fase larval, que é parte dos girinos. E esses girinos, eles possuem brânquias e caudas, mas eles não têm pernas. Porém, com o crescimento e desenvolvimento, as brânquias desaparecem e surgem os pulmões. E também surgem pernas posteriores e a cauda encolhe. E quando as patas anteriores são formadas, logo após, então, finalmente desaparece a cauda totalmente. E esse processo demora aproximadamente 11 semanas até a metamorfose final, que é um anfíbio adulto. E, basicamente, a metamorfose é caracterizada pela mudança do preparo de um organismo aquático para um organismo terrestre. Pode passar. Sobre a alimentação deles, eles se alimentam principalmente de animais invertebrados de pequeno porte, como os mosquitos, as moscas e os grilos. Em seu habitat, eles vivem próximos à beira de rios, lagos e córregos. Eles estão presentes em todos os continentes, menos na Antártica, e grande parte deles são encontrados em zonas tropicais e equatoriais. Pode passar. Eu vou falar sobre os anuros venenosos. Algumas espécies de anuros, principalmente sapos e rãs, produzem toxinas, cuja principal função é torná-los desinteressantes aos predadores, podendo ter gosto ruim e causando irritações. Nos seres humanos, são perigosos e com graves consequências, dependendo do seu veneno e da tolerância do ser humano. Os que chamam mais atenção são as rãs de cores fortes. Nas fotos, a gente tem a Gabi, do Rio 2, que é uma personagem baseada numa rã venenosa, e a rã flecha azul, que tem esse nome por conta da sua cor e por conta do seu veneno,
que é usado nas pontas de flechas dos indígenas. O seu nível de toxicidade se dá por conta da sua alimentação, dependendo se ela estiver presa ou na natureza. Se ela estiver solta na natureza, o seu veneno pode ser mais letal por conta da sua alimentação, e se estiver presa, não. Bom, agora exemplificando um pouco a diferença entre os três, no sapo, a rã e a perereca, basicamente a diferença é essa que vocês estão vendo nas imagens, que é a diferença mais física, mas algo que é relevante ressaltar é que os sapos eles necessitam muito menos de água do que as rãs e as pererecas, porque eles possuem a pele mais rugosa, eles também preferem viver mais em terra firme e só procuram água quando vão se reproduzir. As rãs, por sua vez, elas têm a pele mais lisa e brilhante, têm pernas longas, sendo que as patas traseiras podem ser dotadas de membranas que auxiliam na hora de nadar. E as pererecas, por fim, elas costumam viver em árvores, têm olhos grandes, pernas finas e longas, e possuem ventosas nas pontas dos dedos. Bom, exemplificando agora, falando agora um pouco da importância sobre eles são extremamente importantes na cadeia ecológica, porque eles mantêm o equilíbrio do meio ambiente. E também eles se alimentam de pequenos invertebrados, atuando no controle de insetos. Além disso, eles são muito utilizados em laboratórios, porque as substâncias presentes na pele desses animais são utilizadas geralmente em fármacos. Pode passar. E agora, algumas curiosidades biológicas. Existem cerca de 5.000 espécies de rãs, e algumas dessas espécies conseguem absorver oxigênio da água através da sua pele, que é permeável. E os pokémons Frog, Croagunk, Politoed e Poptoid foram baseados em sapos e rãs, como está na imagem. Pode passar. Bom, agora eu vou falar da ordem dos caudatas ou urudelos. Os caudatos são um grupo de anfíbios que inclui os urudelos e as espécies extintas mais próximas às salamandras. Os mais antigos gêneros conhecidos deste grupo são os cocartos e Marmorepton, que viveram no período Jurássico, há cerca de 167 milhões de anos. Sua maior característica é que eles mantêm a cauda pela vida inteira e também são os que mais se assemelham aos seus antepassados. Inclusive, o nome urudelo deriva do grego urus, que significa cauda, e delos, que significa visível. Os animais que compreendem essa ordem são as salamandras e os tritões, sendo 675 espécies catalogadas até então, sendo algumas delas a salamandra do México, salamandra de fogo, tritão de fogo, entre outros. Passa o slide, por favor. Sobre as características desses animais. Bom, eles possuem corpo com um formato alongado e 4 membros e também contam com um tamanho de aproximadamente 30 centímetros. Têm a capacidade de regeneração dos membros e da cauda. Apresentam um ótimo olfato para localização de alimentos, inclusive são carnívoros, sendo a dieta baseada em insetos e artrópodes. Assemelham-se a lagartos, dos quais podem ser distinguidos pela ausência de escamas. Também contam com 2 tipos de fertilização, externa ou interna. Eles absorvem oxigênio de diversas formas. Alguns respiram através dos pulmões e da pele lisa e úmida, mas muitas espécies que vivem permanentemente na água mantêm as brânquias externas. Eles produzem secreções tóxicas por meio das glândulas localizadas na pele para sua própria proteção, sendo a principal toxina a trodotoxina, concentrando-se na cabeça ou na cauda. Porém, algumas espécies não produzem. E como você pode diferenciá-las? Pelas cores. Quanto mais vívidas e fortes forem as cores, provavelmente elas são venenosas. Sua cauda também pode se soltar quando são atacadas, distraindo assim o predador. O estilo de vida desses animais é muito complexo e variado. Alguns passam toda a vida dentro da água e outras inteiramente terrestres. Passa o slide, por favor. Bom, sobre a reprodução. A reprodução dessas espécies é um processo com características variadas, dependendo da espécie que você está estudando. A maioria das espécies apresentam a fecundação interna, mas algumas mantêm a fecundação externa. Nas espécies que apresentam a fecundação interna, não se observa a presença de um órgão responsável pela cópula. O que se vê é a transferência de um espermatóforo do macho para a fêmea. Algumas espécies de salamandra desovam na água, enquanto outras desovam na terra. Algumas espécies apresentam fase larval e outras não. Bom, algumas curiosidades sobre essa ordem.
O maior anfíbio urudelo do mundo é a salamandra gigante, encontrada apenas em território chinês e japonês. O corpo desses animais chega até 1,5 metro de comprimento. As salamandras são os únicos animais vertebrados capazes de se regenerar. E na Idade Média, acreditava-se que a salamandra apresentava a capacidade de renascer do fogo. Inclusive, vemos uma referência disso no filme Frozen 2. É isso. Bom, eu vou apresentar o grupo dos ápodes, que é composto pelas cobras cegas ou cecílias, que são animais da classe anfíbia, de uma ordem chamada Gymnorphia. Eles possuem corpos cilíndricos e alongados, não possuem patas e, diferentemente das serpentes, a ausência de escamas. Pode passar. A pele das cobras cegas é úmida, apresentando anéis queratinizados em todo o comprimento. A cabeça é muito pequena e tem uma placa que ajuda a penetrar o solo. E os olhos são pontos pretos cobertos por uma grossa camada transparente. Eles são animais tropicais, então eles habitam... Eles podem ser tanto aquáticos quanto terrestres, mas todos eles vivem em solo úmido ou no lodo de lagos e respiram por pulmões. Como eles são animais fossoriais, eles passam a maior parte do seu ciclo de vida, se não todo ele, debaixo da terra. E sendo assim, em lugares completamente escuros, não há necessidade de olhos funcionais. Então, os olhos deles são atrofiados, mas há a presença de tentáculos sensoriais que auxiliam quanto a essa função. E os olhos, eles são mais associados à função fotorreceptora, ou seja, a interpretação da luz, se é claro ou escuro, e eles ainda possuem dentes que auxiliam na alimentação dos filhotes. Pode passar. Ao contrário das outras cobras, as cobras cegas não conseguem mover os ossos do crânio e da mandíbula separadamente para dar o bote. Por isso, a sua dieta é composta basicamente por invertebrados, como cupins, formigas e minhocas. Com relação à reprodução, elas são ovíparas. Os machos eles possuem um órgão chamado falodeu, que permite a fecundação interna. E após isso, as mães botam os ovos e guardam nas dobras de seu corpo até que eles eclodam. Os filhotes, na maioria das espécies, recebem cuidados das mães até que adquiram uma maior independência. E em uma espécie específica, que é a Siphonopsis anulatus, eles começam a se alimentar da camada mais externa da pele da mãe, que é um comportamento chamado de dermofagia. Porque durante o processo de incubação, a cecília fêmea acaba retendo muita gordura e boa parte dela é alojada na pele do animal. E ao nascerem os filhotes, eles começam a se alimentar desse excesso até que eles consigam se alimentar por conta própria. E é isso. Pode passar. Essa foi a apresentação sobre os anfíbios. Obrigado a todos, espero que tenham entendido o conteúdo.